Fala galera, beleza? Eu sou Rafael Vieira, proprietário da Coffee Produtora, e nesse episódio de hoje do Vieira Raiz, eu vou te falar os 4 principais pontos que você tem que ter se você for trabalhar no formato de urgência. Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, o que é uma urgência? Cara, basicamente um profissional que trabalha sozinho e faz, claro, de certo modo, não na mesma dimensão, o serviço de uma agência. É uma agência, uma agência de um homem só, uma agência de uma pessoa só. E por que existe a urgência? Porque principalmente, assim, o papel da agência clássica, o modelo clássico de agência, ele trabalha na criação de demanda do cliente para uma produtora, para alguém que vai gerar o conteúdo. E o que acontece? Hoje, existe a possibilidade de você produzir conteúdo sem a dimensão que as produtoras tinham até os anos 90, principalmente, porque a grande maioria do conteúdo produzido era para a TV. Então, as produtoras tinham que ter uma demanda muito grande, precisavam que fosse demandado para elas uma função muito grande, e isso demandava da agência uma equipe muito grande para passar para a produtora, entendeu? Então, assim, o canal de distribuição era muito grande, TV, rádio, principalmente outdoor, principalmente esses 3. Pelo canal de distribuição ser muito grande, a produtora precisava ser robusta, e pelos custos da produtora robusta, a agência precisava demandar muita coisa para a produtora, e para isso a agência precisava puxar muito do cliente, tanto de demanda, obviamente, quanto de verba. Só que acontece, hoje, o canal de distribuição é menor. Porque um post no Instagram, um post no Story já é um canal de distribuição. E é muito mais ágil, muito menor. Com isso, a produção ficou muito menor. Com isso, a agência ficou muito menor. E com isso, obviamente, os clientes menores passaram a poderem ser atendidos. Saca? Porque antes, quem era muito pequeno não conseguia contratar uma agência, não conseguia contratar. Essa agência, obviamente, não tinha como passar para uma produtora, e essa produtora, obviamente, não tinha como pagar uma distribuição boa. O que acontece? Hoje, a urgência é uma agência, do meu ponto de vista, especializada em pequenos negócios. E por que é possível trabalhar sozinho como uma urgência? Porque você consegue demandar para uma pessoa também muito pequena. Para uma produtora, ou um designer, ou um animador, uma pessoa que no final do jogo vai te entregar um material para você distribuir. Então eu vou falar os 4 principais papéis, do meu ponto de vista, de todos os papéis que existem na agência que uma urgência precisa ter, tá? Vamos lá. Vou anotar aqui. Primeiro papel do atendimento. O papel de atendimento numa agência é chave, porque é quando você atrai o cliente para dentro da empresa. Então, o atendimento da agência é quem pega os clientes que estão interessados na empresa ou que a empresa está interessada em atender. Então, a gente já falou sobre prospecção de cliente em algum episódio do podcast. Episódio 6 do Coffee Cast, a gente falou sobre isso, então dá uma olhada nesse material. E assim, o atendimento ele se relaciona com esse cliente. Numa agência, tem uma linha de frente que vai pegar esse cliente e entregar para as próximas etapas. Na urgência não tem como. Você tem que fazer esse papel de atendimento. E é um papel que, se você não fizer, simplesmente não tem relacionamento, porque o atendimento é a primeira etapa da criação do projeto para o cliente. Então, assim, só com um atendimento bem feito, você consegue captar as informações que você precisa para passar para o outro setor da agência, que vai ser você que vai fazer também. Mas, assim, eu acredito muito que você, urgência, deve fazer essa divisão de papéis. Vou falar mais para frente. No final desse vídeo, eu vou explicar para você como que você vai encaixar esses 4 papéis, na verdade 5, eu vou dar um papel bônus que você tem que executar, que pouquíssimas pessoas de urgência executam. Então, fica ligado, porque eu vou te dar os 5 papéis e como que você vai organizar isso ao longo da semana. Atendimento é algo que é prioritário. E o que você precisa fazer no atendimento? Você precisa coletar as informações que o cliente tem e que vão te servir para produzir a campanha para ele. Então, qual é a verba dele? Qual é o objetivo dele? Quais são os canais de distribuição que ele tem? O briefing, o primeiro briefing quem faz é o atendimento. Num formato de agência,
Tem uma pessoa no atendimento que vai se relacionar com o cliente e vai falar assim, beleza, ó, qual é o teu objetivo de campanha? O que você quer atingir? Qual a tua verba de distribuição? Qual a tua verba de marketing? Tem uma verba definida ou a gente vai trabalhar de acordo com o projeto? Isso acontece muito. Por quê? Eu posso pensar num mega projeto de R$ 5.000 por mês e o cliente está na cabeça dele que ele só pode gastar até 2.000. Então é no atendimento que você descobre que ele só pode gastar até 2.000 e você vai ver se das soluções que você sabe fazer nas próximas etapas, os 2.000 dele dão para pagar. Segundo papel que a gente tem que ter na agência, criação. Ou estrategista. Ou um, ou outro, ou talvez os dois. O papel do atendimento é coletar as informações para propagação disso dentro da agência. Você faz o atendimento, você coleta as informações e você vai criar a campanha. Só que por que eu chamo de criação ou estrategista? Porque nem sempre você vai ser o criativo, você vai fazer efetivamente as peças que você vai utilizar na divulgação. Mas você vai criar elas, pelo menos o conceito delas, e passar para algum criativo, algum designer, ou um videomaker, ou contratar uma produtora para fazer para você. Ou, dependendo do porte do projeto que você está pegando, projetos pequenos, e principalmente se você está começando como urgência, eu te recomendo fazer o processo de criação, porque só sabe mandar, assim, eu tenho claro para mim que só sabe mandar quem sabe fazer. Então, mesmo que eu não seja a melhor pessoa de criação da empresa, hoje, eu preciso saber criar para que eu possa, posteriormente, passar essa criação para alguém. Eu preciso saber editar, eu preciso saber fazer os processos, ou pelo menos ter o mínimo de conhecimento para poder passar isso para alguém. E se eu não tiver, tem que ter alguém ao meu redor que tem que dominar isso. Mas você é uma urgência, você trabalha sozinho. Então, você tem que ter dentro de você o potencial de fazer a criação, ou pelo menos, no mínimo, de passar para algum criativo, alguém que faz esse processo criativo, a essência do que você quer. Agora, mais importante do que criação é a estratégia, por isso que eu boto as duas coisas. Por quê? Mesmo que você não faça a criação, você pode, na verdade você deve fazer a estratégia que você vai entregar para o seu cliente. Porque assim, uma campanha de marketing para mim, que é o papel de uma agência ou de uma urgência, como a gente está trabalhando aqui, uma campanha de marketing ela é um conjunto de estratégias que você precisa solucionar várias etapas da jornada do consumidor. A gente pode falar um pouco mais depois do que são as estratégias, do que são as campanhas, mas para mim, o papel-chave de alguém que trabalha como urgência é montar as estratégias e, se possível, se você tiver agenda, se você tiver tempo para isso, é fazer a criação dessas peças, encontrar soluções ideais para resolver o problema desse cliente. Então, assim, para mim, um pulo do gato aqui é você ser muito bom, muito bom nessas duas primeiras etapas. Porque, assim, essas duas primeiras etapas, elas vão ser chave para a tua venda, cara. Se você faz um bom atendimento, recebe bem o cliente, capta com ele as informações que você precisa e monta uma estratégia, principalmente que vai dar uma solução para ele, cara, teu projeto está vendido. E essas são as duas etapas principais para você construir uma venda. A terceira etapa, e aqui já é uma etapa um pouco mais posterior, depois que você faz essas duas primeiras etapas, aqui, ó, aqui vai acontecer a venda. Tá? Aqui é o papel do representante de vendas. E, cara, nessa etapa, você já vai ter que fazer isso de maneira muito prática, porque senão você perde muito tempo até chegar na próxima etapa, que é a etapa da entrega. Mas eu nem coloco o representante de vendas como um papel tão importante assim para você separar de uma urgência, porque se você fizer as duas etapas anteriores bem feitas, a sua venda vai acontecer de maneira prática, mas desde que você tenha um processo, de como que você vai vender. E o mais importante é, quando você cria seus processos de uma urgência, desde o começo, cara, quando você começar a criar uma equipe, botar pessoas para trabalhar com você, esses processos eles vão ser respeitados. E aí já vem uma estratégia bem bacana que é, essa etapa de venda é uma etapa bacana para você encontrar o teu primeiro colaborador, porque essa pessoa, ela pode inclusive receber por comissão, ela pode receber por resultado que você gera para ela. Então ela pode te ajudar no atendimento, você monta a estratégia
e ela faz o processo de vendas com você. Mas o próximo papel que você tem que desempenhar, e esse é um dos papéis mais importantes que você, dono de uma urgência por enquanto, mas em breve dono de uma agência precisa desempenhar, é o papel de distribuição, tá? Aqui, isso aqui também pode ser chamado de analista de mídia paga. Esse cara aqui é com certeza um dos caras mais importantes dentro de qualquer formato de agência. Qualquer agência hoje que trabalhe com digital é esse cara que manda no negócio, cara. Esse cara que tem a ferramenta na mão para conseguir os resultados. Por quê? Porque qualquer agência que não faz distribuição paga está deixando dinheiro na mesa. Está perdendo a oportunidade de gerar resultado para o cliente. Então, coloque na sua cabeça, desde o começo do teu projeto, desde a hora do atendimento, da criação da estratégia da venda, você já tem que ter certo e garantido quanto que você vai ter disponível para investir nessa etapa. E é esse o papel master, para mim, de um proprietário de uma pequena agência. E se você está no formato de urgência, esse é o papel principal para você começar a gerar resultados expressivos para o teu cliente. O que uma pessoa que cuida de distribuição dentro de uma agência tem que saber fazer? Primeiro de tudo, ele tem que saber quais as ferramentas que ele vai usar naquele cliente. Se ele vai usar Facebook Ads, se ele vai usar o Facebook para distribuir no Instagram, se ele vai fazer Google Ads, se ele vai fazer YouTube Ads, se ele vai fazer LinkedIn Ads, Twitter. Todas essas ferramentas são muito boas, cara, muito boas mesmo para distribuição. O que faz um profissional de distribuição numa agência e principalmente o que uma urgência, uma pessoa que trabalha por conta própria, faz em relação à distribuição? Para mim, o ponto-chave é que a pessoa tem que saber cuidar e escolher qual ferramenta de distribuição ele vai usar. Se ele vai fazer Facebook, Instagram Ads, YouTube, Google Meu Negócio, Twitter, LinkedIn. Cara, todas as ferramentas são muito boas dependendo do negócio, mas eu acho que o que diferencia uma urgência, que para mim é quem entrega a solução para um cara que só agenda post, para um cara que só fica fazendo publicação, é saber fazer uma distribuição bem feita. Então, o papel de cuidar da distribuição, o papel de, assim, se você quiser um nome chique para isso, o analista de mídia paga da sua agência tem que saber fazer isso de forma majestosa. E quando você trabalha no formato de urgência, essa pessoa tem que ser você. Agora, Rafael, como que eu faço isso? Como que eu aprendo isso? Como que eu escolho isso? Cara, você vai ter que ficar muito bom em utilizar principalmente Facebook e Instagram para fazer anúncio e YouTube, eu acredito que são as 3 plataformas que dá para começar a fazer sem muito esforço. E depois, dependendo do tipo do teu cliente, você pode ir para um Twitter, você pode ir para um LinkedIn se for algo mais corporativo. Acredito que esses 2 canais são bons. O LinkedIn é um canal muito bom para o mercado corporativo, o Twitter para o mercado um pouco mais jovem é muito bom. E sempre fica de olho nas plataformas novas, porque elas são muito boas. O Facebook ainda é uma baita de uma plataforma boa, a gente pode depois gravar um episódio inteiro só falando por que o Facebook não morreu e ele ainda é uma ferramenta boa de marketing. Então, distribuição é um papel que você nunca pode deixar de ocupar, é um papel que você tem que estar muito atento. E quando a gente for organizar isso na tua agenda semanal, tu vai ver que ele é chave para o que você tem que entregar para o teu cliente. Quarto papel, e esse a maioria dos profissionais de social media, a maioria dos profissionais que trabalham no formato de urgência esquecem e deixam passar. É o papel financeiro. Financeiro, cara. O financeiro da tua empresa é o que vai definir se os teus projetos estão dando lucro ou estão dando prejuízos. É o financeiro da tua empresa que vai pagar o teu salário enquanto urgência. E se você ainda não definiu qual é o teu salário enquanto urgência, tá tudo bem, mas saiba que isso pode ser um gargalo muito grande para você. O financeiro da tua empresa é quem vai cuidar de pagar os impostos que você precisa pagar, emitir as notas fiscais que você precisa emitir, ver se todas as ferramentas que você está usando estão sendo pagas e principalmente se não tem nenhum dinheiro indo para algum lugar que não deve ir. Então, financeiro da agência, a principal coisa que você tem que saber é quanto de imposto você tem que pagar, quais ferramentas, quanto que você gasta por mês com ferramentas. Então, por exemplo, aqui na empresa a gente assina agendador de post, ferramenta de podcast, ferramenta de
a gente assina pacote Adobe, a gente assina, o que mais? Spotify, Netflix também, são coisas importantes para a gente aqui. Tudo isso tem que entrar no lado financeiro da empresa, é a empresa que paga isso. Fora isso aqui, a gente paga estrutura, a gente paga aluguel, a gente paga energia, a gente paga internet, que não é barato. Então, tudo isso é o lado financeiro da empresa e isso é uma das coisas principais. Eu acho que se eu tiver que elencar dessas 4 que a gente falou, essa é a coisa que a maioria dos profissionais que trabalham no formato de urgência esquecem de fazer, cara, financeiro da própria empresa. Então, separa na tua agenda um momento para você ser financeiro e também, eu nem vou escrever aqui não, mas anota aí no teu caderninho junto. Financeiro e administrativo são 2 funções que você tem que assumir no teu formato de urgência, tá bom? Financeiro e administrativo é quando você vai organizar os teus contratos, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, o teu fluxo de caixa. Depois a gente pode gravar um vídeo inteiro com o Ramiro, que é o financeiro aqui da agência, para ele poder explicar um pouco mais como se preocupar com isso, mas esse é um papel que eu particularmente deleguei aqui na empresa, mas quando eu trabalhava de forma urgencial, de forma sozinha, como um profissional de social media que entregava para os clientes o projeto completo, eu era quem cuidava desse processo financeiro e, cara, não olhar para isso já me fez perder muito dinheiro de coisas que eu não sabia para onde estava indo dinheiro. Eu não tinha um salário definido, então eu pegava o dinheiro todo da urgência e torrava com as minhas coisas e depois eu não tinha dinheiro para reinvestir, para pagar a ferramenta, para etc, etc, etc. Então, cara, financeiro, mina de ouro da tua empresa, olha para isso com muito cuidado. É isso que vai te fazer não quebrar, mesmo dando certo, cara. Tem muito formato de urgência aí, muito profissional de social media que quebra mesmo dando certo, porque ele não olha para o lado financeiro da empresa. Quinto papel, que é, cara, esse eu tenho certeza, bicho, eu bato uma aposta contigo que 90% dos profissionais de social media nem sabem que isso existe. Esse papel, vou botar aqui, bônus. Se você gostar desse papel aqui, você vai fazer um favor para mim, tá? Você que está vendo esse vídeo agora vai deixar um comentário de qual desses 5 você está devendo, porque, cara, esse aqui eu tenho certeza que pouquíssima gente sabe. Se você sabe o que é, depois deixa um comentário aí embaixo. Customer Success. Customer Success. Customer Success, bonitinho em inglês, ou sucesso do cliente, cara, a pessoa que cuida de CS, de sucesso do cliente, é quem vai fazer a tua agência ter mais lucro, mais retorno sobre os investimentos que faz. É a pessoa que vai fazer você manter os contratos, melhorar os contratos. É a pessoa que vai avaliar o nível de satisfação dos teus clientes. E, cara, isso é muito comum. O profissional de social media ou o urgência, ele vende o projeto super bem, faz todo o planejamento, ele entrega o projeto, o cara tem um baita do resultado, e depois que ele entrega um projeto, ele nunca mais entra em contato com o cliente. Ele não sabe se o cliente gostou, ele não sabe se o cliente não gostou, ele não sabe se ficou devendo alguma coisa ou se teve alguma coisa que ele fez que para o cara foi surreal de bom. Ele simplesmente não tem Customer Success. E esse é talvez dos 5, é o último papel que a gente implementou aqui na empresa. É uma das últimas coisas, uma das coisas mais novas que a gente faz aqui na nossa agência. Mas, no formato de urgência, Customer Success é algo que você pode fazer de maneira muito, muito prática. Cara, esse bônus aqui vale muito, talvez dos 5 aqui é o que mais vai agregar valor para quem trabalha no formato de urgência, porque se você não olhar para o sucesso do teu cliente, você deixa de vender melhor para ele, você deixa de cobrar mais caro depois, você não coleta, por exemplo, um depoimento desse cara dizendo que gostou do que você fez, você não coleta, por exemplo, dele algo que você fez e não deu tão certo e que você pode mudar num outro projeto. Então, ó, Customer Success, sucesso do cliente, isso aqui é pauta para um podcast ou um Vieira Raiz inteiro, como que a gente faz o sucesso do cliente aqui. Agora vamos olhar um pouco para esses 5 pontos, como que a gente organiza isso ao longo de uma agenda semanal ou mensal, tá bom? Eu vou falar o seguinte, um deles você pode fazer uma vez por semana. Uma vez por semana você cuida disso e tá tudo bem, a sua empresa vai funcionar muito bem. Os outros, um deles você vai ter que fazer todos os dias. E os outros você vai encaixar ao longo da semana e eu te recomendo seguir algumas formas. Primeiro de tudo, o financeiro da tua empresa você vai fazer uma vez por semana. Uma vez por semana você cuida do financeiro da tua empresa. Isso quer dizer, você olha para os contratos que você tem em andamento, você olha para os contratos que vão entrar nos próximos dias, ou na próxima semana, ou no próximo mês. Olha para os contratos que vão terminar
Aí você começa a olhar quais contas você já pagou esse mês, quais contas faltam pagar. Isso é muito comum, cara, porque assim, às vezes a gente faz assinaturas e elas vencem em prazos diferentes. Então, por exemplo, aqui na empresa, o pacote Adobe vence no dia 15. Tem ferramenta nossa que os registros de e-mail é anual. Então eu esqueço. E eles vencem agora, no final do mês, no final de setembro. O registro de domínio da Cof Produtora e do Rafael Vieira vencem agora no final do mês. Então, se eu não olho para isso num espaço de tempo muito curto, e se eu não tenho esse controle, eu simplesmente não sei quando as coisas vão acontecer. Então, financeiro, cara, uma vez por semana, faça o financeiro da tua empresa. O que eu recomendo? Separa um período da tua semana, cara. Toda quarta-feira de manhã eu vou cuidar do financeiro da empresa. Ou toda sexta-feira de tarde eu vou cuidar do financeiro da minha empresa. Ou todo sábado de tarde, assim, se trabalhar final de semana é comum para você, pode ser, mas escolhe um período ali de 3, 4 horas que você vai olhar só para isso, vai revisar tudo, você vai começar a ter uma preocupação melhor. E assim, agenda, você vai começar, por exemplo, a agendar as preocupações financeiras para essa sua reunião de uma pessoa só, sabe? Faça uma reunião do financeiro, você e você mesmo, uma vez por semana. Agora, qual desses aqui a gente tem que fazer todos os dias para o nosso negócio e para os nossos clientes? Cara, distribuição, como a gente falou, analista de mídia paga é alguém que tem que estar o tempo todo com as mídias pagas na mão. Você precisa saber exatamente quais os canais que você está pagando, quanto você está pagando, quanto que está te dando de retorno. E aí, assim, como que eu faço e como que eu recomendo que você faça? Uma vez por dia, você entra em todos os canais, coleta as informações que você precisa coletar. Aqui a gente faz coleta semanal, então uma vez por dia eu coleto os dados da semana anterior, do mesmo dia da semana anterior. Então segunda-feira eu vou entrar e vou coletar os dados da segunda-feira anterior. Do que eu fiz na segunda-feira anterior, eu vou coletar os dados com 7 dias. Na terça-feira eu faço a mesma coisa com os dados da terça-feira anterior. E o que eu preciso agendar para os próximos 7 dias, ou 2 semanas, ou até mesmo 3 dias, às vezes, dependendo da campanha que a gente faz, eu faço isso uma vez por dia. Porque, senão, você está arriscando uma verba que é do teu cliente, e principalmente quando a gente trabalha no formato de urgência, a gente pega contratos menores, são contratos mais curtos, de 2 semanas, 3 semanas, um mês de distribuição paga, por exemplo. Qualquer dia errado no teu contrato, você deixa de dar um resultado para o teu cliente, que é um resultado chave, é um resultado que ia fazer uma diferença muito grande para o negócio dele. Então, distribuição é o que você tem que olhar todos os dias na tua empresa. Agora, as outras funções, atendimento, estratégias, vendas e sucesso do cliente, atendimento é algo que você tem que delimitar um tempo do teu dia. Então, todos os dias, de 10 a meio-dia, eu vou responder aos clientes. E isso passa a virar uma educação para o teu cliente. Todos os dias, nesse horário, eu vou responder aos clientes. O que eu faço? Todos os dias, no final da tarde, eu faço a estratégia para os próximos trabalhos que estão entrando ou para os clientes que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, agora são 4h55 e daqui a pouco, assim que a gente acabar de gravar esse vídeo, eu vou montar as estratégias que eu tenho que entregar para os clientes a partir da próxima semana. Então, todos os dias eu faço isso. Agora, não é algo que eu preciso fazer todos os dias, tá bom? É porque eu tenho aqui na empresa uma demanda de clientes que me dá a possibilidade de trabalhar com isso todos os dias. Mas encaixa isso do jeito que você considerar melhor, mas saiba que não deixe isso passar por muito tempo. Criação é a mesma coisa, você vai ter um planejamento de criativos que você tem que publicar. Programa também quando que você vai planejar eles. Customer Success, sempre que você vencer um contrato, sempre que um contrato chegar ao fim, faça uma avaliação de sucesso do cliente, mas não espera só o contrato chegar ao fim, não. Faz uma vez por mês, se você tem um contrato de recorrência. O cliente está satisfeito com o que você entregou no último mês, está funcionando. Deixa aqui um comentário aqui embaixo do vídeo se você achar que esse tema é um pouco mais complexo, que a gente entra em discussão depois. Mas uma vez por semana ali, normalmente, é quando você faz a avaliação de sucesso dos clientes que você tem, dos contratos que estão próximos de vencer ou estão próximos de virar o mês. Dito isso, eu acho que está bem distribuído o que você precisa fazer num papel de urgência, tá bom? Papéis que você precisa cumprir numa urgência: atendimento, lidar com os clientes, criação e estratégias. Venda, representante de vendas é um papel muito importante para um dono de urgência. Distribuição, ou seja, cuidar das mídias pagas. Trabalho financeiro, eu recomendo você fazer uma vez por semana. E o bônus que você tem que fazer é sucesso dos seus clientes.
Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, gostou desse formato de dar uma aula aqui com o quadro na mesa, de maneira bem nua e crua, explicando as coisas para você, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Eu estou tentando gravar uns vídeos um pouco mais educativos, falando com a câmera, te trazendo algum conteúdo de mega valor. O Thiago está aqui me acompanhando e eu, às vezes, explico algumas coisas para ele, às vezes eu explico alguma coisa para você. Eu quero que esse formato de vídeo seja leve, seja descontraído. Então, se você chegou até aqui, deixa um comentário. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!